Jesus disse a Marta: "Tu te preocupas e andas agitada com muitas coisas. No entanto, só uma coisa te é necessária." Sejam muito bem-vindos à Jornada da Vida Interior. Eu sou Matheus Simão. Eu vou te ensinar um caminho para se libertar da ansiedade e ter paz interior. Não importa o seu nível de agitação, não importa a quantidade de problemas que você esteja vivendo. Eu vou te mostrar como é possível desenvolver uma mente serena, calma e tranquila e, ao mesmo tempo, esquentar o seu coração, crescendo em intimidade e confiança em Deus. Quando nós unimos o nosso coração ao coração de Deus, tudo fica melhor. A vida ganha novo sentido. Eu sei que isso tudo agora pode estar parecendo um sonho. E se eu não tivesse visto com meus próprios olhos essa transformação acontecendo na minha vida e na vida de inúmeras pessoas, eu também ficaria um pouco desconfiado agora. Mas eu vou te mostrar que não é sonho, é realidade. Dá só uma olhada nisso. 99% daquela ansiedade que me fazia mal, que me paralisava, que me tirou do centro de tudo, me tirou o foco, me tirou tudo, eu não tenho mais. Eu realmente eu consegui subir no alto da montanha e cheguei lá de cabeça fria e coração quente. Mudou a minha vida, mudou a do meu marido, do meu filho, da minha família. Então, quando você alcança um, né, você alcança vários. Então, eu sou muito grata mesmo, eu agradeço o trabalho de vocês, agradeço a Deus por ter me acolhido novamente, né, de me sentir filha de Deus, filha de Maria, e ser feliz. Eu acho que a gente fica buscando a felicidade nas coisas, né, em momentos, em lugares, e não é. A felicidade, ela é o coração quente. É isso que é ser feliz. Consegui controlar esse ápice do estresse, principalmente a questão da ansiedade, que estava muito grande, muito forte, muito ferrenha. Consegui, cabeça fria, deixar o coração quente. Eu estava ansiosa, pensativa, eu não estava bem. Hoje eu faço os meus trabalhos de casa com calma, amor, prazer e eu sinto a presença de Deus viva na minha vida. Já percebi que eu pude amadurecer muito a minha espiritualidade. O tema, assim, ansiedade, me chamou a atenção, era o que eu estava vivendo naquele momento. Então, hoje em dia, eu consigo lidar com essas emoções de uma maneira mais serena, de uma maneira mais centrada, de uma maneira a estar plena, né? A estar presente ali no que eu estou fazendo, no que eu me proponho a fazer. E uma das coisas que foi para mim um grande ganho é aumentar minha fé. Aumentou muito a minha fé. Fortaleceu muito mais a minha confiança em Deus. E eliminei um bocado de desgaste na minha vida. Me ajudou a chegar no topo do monte com a mente fria, os pensamentos equilibrados e o coração quente. Os sentimentos bons. A paz interior. Eu senti a paz interior. Eu aprendi a confiar a minha vida, a confiar o meu dia, a confiar os meus pensamentos, a tudo que vem acontecer no meu dia e entregar ao Senhor. E só maravilhas, então, eu tenho colhido assim no meu dia. Foi uma bênção, está sendo uma bênção muito grande na minha vida, porque é um momento de crise que eu estou agora. Tem me fortalecido em muitas coisas que eu já estava tentando mudar na minha vida, mas eu não sabia os caminhos, vamos dizer assim. Tem me ensinado a viver cada momento com mais tranquilidade e pensar, né, para agir. E agir, né, com calma, com tranquilidade, a cabeça fria. O coração quente e a cabeça fria. Está sendo muito bom para mim e, como eu falei para o Matheus, eu tenho certeza que eu peguei, agora eu tenho um norte a seguir, um ponto a seguir. Né? De todas as psicoterapias que eu já fiz, né, nesses anos, o Senhor, né, agora me iluminou, me mostrou esse caminho. E para começarmos a nossa jornada da vida interior, vamos invocar entre nós
a presença do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e te bendigo pela vida de todas as pessoas que estão iniciando essa jornada, Senhor. E te agradeço pela oportunidade de transmitir a elas tudo aquilo que eu tenho aprendido e que tenho vivido. Eu quero, Jesus, colocar dentro do seu coração todas as pessoas que se juntaram a nós nessa jornada. Muitos vieram, Senhor, porque querem se desenvolver e se aproximar ainda mais de Ti. Outras vieram porque estão aflitas, agitadas e com muitas preocupações. Alivia, Senhor, todos os que estão com sintomas avançados de ansiedade, coração acelerado, dores no peito, no corpo, dificuldades para dormir, aqueles que estão com medo, Senhor. E principalmente, Jesus, aqueles que estão se sentindo perdidos, sem esperança, Senhor, que já estão pensando em desistir. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. E é essa paz, Senhor, que eu te peço agora. Abra, Senhor, o nosso entendimento e envie a sua luz sobre nós, para vivermos tudo aquilo que temos que viver nessa jornada. Tudo isso eu te peço pela ação poderosa, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Nossa Senhora da Confiança, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim como você, eu também só queria me libertar da ansiedade e ter paz interior. Eu sempre fui uma criança muito agitada. Desde cedo eu era nervoso, ansioso, né? Esse desequilíbrio interior chegou a afetar seriamente a minha saúde. Eu tive gastrite, tive úlcera, cheguei a tomar remédio durante anos. Tinha dificuldades com sono, né? Insônia, noites mal dormidas por conta da ansiedade e da agitação. E eu descontava tudo isso no cigarro. Eu comecei a fumar desde cedo. E graças a Deus agora eu não fumo mais. Enfim, muitos problemas decorridos do desequilíbrio emocional que existia em mim, por não saber lidar muito bem com as minhas próprias emoções. E essas coisas só pioraram com a vida adulta, com as responsabilidades da vida adulta e a chegada das crianças. Eu tenho uma vida muito agitada. Filhos, trabalho intenso e eu não tinha tempo para nada. Eu vivia dentro da minha cabeça. A minha cabeça parecia uma fornalha, cabeça quente. Me cobrava muito e vivia cansado, esgotado emocionalmente. E eu me sentia desconectado, né? A minha vida estava passando no automático. Minhas crianças crescendo sem que eu degustasse, sem que eu saboreasse a vida a cada momento. Eu estava sempre muito preocupado, porque eu sabia que eu não poderia viver daquele jeito. Era uma questão de tempo para o meu corpo me parar. Eu estava prestes a ter um piripaque. E eu já tinha feito até terapia. E sinceramente foi bacana, mas não me ajudou muito. Então foi quando eu tomei uma decisão, que eu não iria viver uma vida de ansiedade, que eu não iria viver uma vida de insegurança e de medo. A essa altura, eu já fazia uma caminhada com a igreja, eu já conhecia nosso Senhor Jesus Cristo. E foi num momento de oração, um clamor que eu fiz, que eu disse a Jesus, rasguei o meu coração e disse a Ele com toda a honestidade do mundo: Jesus, eu não consigo viver as suas promessas. O Senhor me diz que me deixou a paz, mas eu não tenho paz, Senhor. A sua palavra diz para que eu não seja ansioso pela minha vida, mas eu sou ansioso, Senhor. E quando eu leio, não perturbe o vosso coração, não tenhais medo, o que eu mais tenho é medo, é insegurança, Jesus. Eu creio que o Senhor não ia prometer algo que fosse impossível de se viver.
Eu confio em Ti, Jesus. Tu és a luz do mundo e aquele que Te segue não viverá em trevas. Dá-me, Senhor, uma luz. Dá-me, Senhor, um caminho. Renova-me, Senhor. Eu dizia, eu quero ser, Jesus, um discípulo da Sua paz, promotor da esperança e do amor. Mas para levar a paz, eu preciso ter paz. Eu preciso me libertar da ansiedade e da agitação. E então, Ele me deu a resposta. Ele me levou por um caminho de conhecimento e de experiências. Eu fiz diversos cursos em instituições católicas durante anos e estudei sobre o nosso funcionamento como seres humanos. E tudo isso para fortalecer a minha fé e equilibrar as minhas emoções, numa união entre fé e ciência. E tudo isso me fascinou muito, porque está plenamente alinhado com a doutrina da Igreja Católica. E eu percebi que era necessário organizar a minha vida interior, que foi para mim como um grande despertar, como um amanhecer para diversas realidades que eu não era capaz de ver antes. Eu não tinha consciência, eu não conhecia. Eu estava desprezando algumas realidades fundamentais da nossa existência. Eu precisava me conhecer mais, precisava me equilibrar emocionalmente e integrar a minha vida espiritual, a minha fé, ao meu dia a dia. Hoje eu estou livre da ansiedade. Sou uma pessoa muito mais tranquila, calma, sou sereno e encontrei a paz interior que eu tanto buscava. Mesmo com 5 filhos, uma casa agitada, todas as tarefas do trabalho, eu agora tenho equilíbrio. Eu não me desgasto mais com a agitação, com preocupações excessivas do futuro e também não fico remoendo o passado. Eu consigo preservar a minha energia emocional. Tanto é que eu fundei esse projeto aqui na internet que se chama Tenda São José para evangelizar e ajudar outras pessoas a seguirem o mesmo caminho. Hoje eu tenho cabeça fria e coração quente. E esse assunto agora para mim virou uma missão. E como eu trilhei esse caminho, eu conheço como podemos fazer para chegar até lá. E é muito gratificante saber que assim como eu cheguei, também sou capaz, eu posso levar outras pessoas até esse destino que eu vou te apresentar agora. Para começarmos essa caminhada juntos, eu quero te apresentar o destino. Nós estamos indo para o Monte da Cabeça Fria e do Coração Quente, que é um lugar, é um estágio da vida interior onde a paz reina, independente dos problemas que você esteja vivendo. É um lugar de equilíbrio emocional e também espiritual. Nesse vídeo de hoje eu quero te mostrar os 3 maiores erros que nós cometemos quando nós tentamos nos libertar da ansiedade e encontrar paz interior. Os 3 maiores erros para alcançar o Monte da Cabeça Fria e do Coração Quente. São alguns pontos cegos que eu não tinha consciência e erros que eu cometia que eu quero contar para você agora. O primeiro erro que eu quero apresentar a você é o fato de nós condicionarmos a paz interior. No nosso dia a dia nós temos diversos problemas, diversas contrariedades, diversas dificuldades que nós enfrentamos, compromissos que nós permitimos que roubem a nossa paz. Nós damos permissão para que essas questões, esses problemas, essas dificuldades roubem a nossa paz. E no final das contas, nós acabamos condicionando a nossa paz a algum evento, a algum acontecimento que você espera que aconteça para que daí então você tenha paz interior. Eu só terei paz interior se meus filhos se converterem. Eu só terei paz se o meu esposo arrumar um novo emprego. Eu só terei paz quando a minha sogra parar de perturbar a minha vida. Vejam, nós colocamos condições para que a paz aconteça. Nós condicionamos. Perceba, se algo acontecer ou quando algo acontecer, então eu terei paz. Mas Mateus, está errado isso? Não deveria ser assim mesmo? Está errado. Não deveria acontecer isso. A paz interior deve ser incondicional. E não significa que paz seja a ausência de problemas ou a ausência de guerras, de lutas. Não. Quando uma preocupação, uma luta ou uma angústia rouba sua paz, significa que esse assunto tem mais importância para você do que a paz interior. Esse seu desejo,
que aquilo se resolva, é maior do que preservar a sua paz. Então, na prática, é isso que acontece, né? Nós não percebemos. Esse é um grande ponto cego. Nós não percebemos que nós substituímos a paz interior pelo objeto do nosso desejo, que não está presente, que não é a realidade atual. Então, quando a gente fica muito agitado, muito com o interior muito bagunçado por conta desses problemas, acabamos perdendo a paz. E o que eu quero contar para você aqui, para você observar, é o seguinte: quando a gente perde a paz interior em troca desse problema que nós estamos vivendo, nós acabamos perdendo duas coisas. Concordam? Você deixa de viver aquilo que você está querendo que aconteça, porque de fato não aconteceu ainda, e fica sem paz. Não é uma substituição, não é uma troca, onde você entrega a paz para ganhar aquilo que você deseja. Não, você acaba perdendo, na prática, as duas coisas. Tá? Não é paz para lá e a solução do problema para cá. Não, é o problema e a falta de paz que você acaba vivendo. Uma condição dupla, né? O seu problema só aumenta. E você acaba ficando sem essas duas coisas. Mas o que é interessante que eu queria comentar com você aqui agora? Talvez você não saiba, mas quando nós estamos sem paz interior, a nossa capacidade de resolver problemas diminui. A nossa criatividade diminui. Então isso foi um grande achado que eu encontrei, que fez toda a diferença na minha vida. Por quê? Pense bem, sem paz interior, você fica sem cabeça para resolver os problemas. Você já ouviu essa expressão alguma vez? Né? Olha, eu estou sem cabeça, né? Ou eu estou esgotado, não quero falar sobre nenhum assunto. Então imagina, como você vai resolver os problemas? Como você vai viver de forma mais produtiva para resolver aquilo que você quer resolver? Sem paz interior. Não adianta. A agitação é inútil. Não há utilidade. Por quê? Porque agitados nós não raciocinamos bem. Passamos o dia inteiro vivendo aquele problema e não conseguimos resolver. Isso acontece porque a nossa mente tem uma certa dificuldade de perceber os problemas como eles de fato são. A nossa mente acredita que nós estamos vivendo um risco muito grande que talvez até ameace a nossa vida. Nós não sabemos distinguir com precisão o que é um problema sério, o que é um problema médio, o que é um problema leve. A nossa mente trata tudo como se fosse uma questão de risco de vida, de fato. E aí você entra em modo de ação. Você tem que encontrar uma saída. Olha, tem que resolver isso agora, né? E você acaba sendo impelido, sendo direcionado pelo seu interior a resolver o problema, a ficar o dia inteiro tentando resolver, buscar soluções, porque você entrou no modo de ação. O modo de ação funciona assim: você está em estado de presença, que é um estado feliz, é um estado tranquilo, alegre, e de repente a sua mente te sugere que você tem que sair daí e ir para um lugar diferente, para uma posição futura diferente da que você está. Por quê? Porque você está em perigo, porque você quer resolver aquela questão. Então, você tem que agir. Aí ela te transfere do modo de presença para o modo de ação. E você, ao fazer isso, o seu cérebro dispara o sistema nervoso central, produzindo uma série de químicas, uma série de reações internas no seu corpo que te deixa agitado, que te deixa angustiado. Certa vez aconteceu uma história comigo que foi muito curiosa. Eu liguei para o meu amigo e combinei de me encontrar com ele na casa da namorada dele. Ele estava na casa da namorada e eu queria falar com ele. Ele falou: Matheus, vem até aqui para nos encontrar aqui na casa da Flávia. E eu cheguei lá, parei o carro na frente da casa da Flávia e o portão estava aberto. O portão, uma grade, né, de ferro, estava aberta. Ele tinha um quintal grande, a casa era no fundo da namorada dele. E eu chamei: Mários, Flávia, vocês estão aí? Na hora que eu chamei os dois, comecei a ouvir latido de cachorro. Eu nunca tinha ido lá, era a primeira vez que eu estava indo na casa da Flávia. Os cachorros vieram correndo, atravessaram o jardim correndo na minha direção. Gente, que desespero, que angústia, né? Na hora que isso aconteceu, sabem qual foi a minha reação? Eu subi em cima do capô do carro.
Fiquei lá ilhado pelos cachorros enquanto meus amigos vinham me socorrer. Mas então, essa sensação de perigo, de risco, produz esse estágio. Olha, você tem que agir rápido. Haja agora, senão você vai morrer. E a mesma coisa acontece quando acontece uma das contrariedades no nosso dia a dia. Talvez em mais intensidade ou talvez em intensidade menor. Mas esse é o processo que acontece na sua cabeça quando você deixa que a paz seja roubada. Essa agitação, essa angústia gera uma reação química no seu corpo que vai te fazer agir em modo de fuga. Você precisa sobreviver. Em modo de fuga, o seu foco se estreita para se livrar daquela ameaça, para resolver aquele problema. E quando o foco estreita, você perde a capacidade de resolver o problema. No modo de ação, nós seres humanos, em modo de ação, não temos criatividade para resolver os problemas. Então o que acontece? Escolhemos a primeira saída. No meu caso, foi subir em cima do meu carro, sem perceber que em cima do carro não era o lugar mais seguro, porque os cachorros podiam chegar até lá. Eu tinha tempo suficiente, pessoal, para fechar a porta, o portão que estava aberto da casa dele, eu tinha tempo suficiente para pegar o portão e fechar. Pronto, resolveria o problema. Eu tinha tempo suficiente para abrir o carro, entrar no carro e fechar o carro, que seria muito mais seguro do que subir no carro. Mas veja, a minha reação, assustado, com medo, querendo resolver o problema que a princípio era uma ameaça para a minha vida, eu subi em cima do capô do carro. Então veja você, eu estou te contando isso tudo para você ver como o seu corpo trabalha, como a sua mente trabalha quando nós deixamos que a paz seja roubada, quando nós entramos no modo de ação de forma inconsciente, sem perceber que nós estamos sendo levados pela nossa mente a solucionar um problema de modo abrupto, de modo corrido, sem pensar muito sobre aquilo. Então veja, quando nós perdemos a paz interior, perdemos muito. Além de não trazer aquilo que nós gostaríamos de trazer, perdemos a nossa serenidade, perdemos a nossa calma e reduzimos a nossa capacidade de resolver problemas. Nossa criatividade diminui, como eu já expliquei. Eu costumo dizer que a paz interior vale mais do que dinheiro. A paz vale mais do que o tempo. Reflita sobre isso. De que adianta ter dinheiro ou ter tempo e não ter paz? Não é verdade? Mas veja, todos os seres humanos têm problemas. Nós temos muitas dificuldades ao longo da nossa vida. Mas acontece que alguns conseguem preservar a paz interior. Alguns conseguem viver em paz apesar dos problemas que estão enfrentando. Mas como, Mateus? Como é possível que uma pessoa preserve a paz, fique em paz mesmo cheio de problemas, cheio de coisas acontecendo na vida dela? Calma, sem ansiedade. Eu vou te contar nessa jornada como essas pessoas fazem isso e como você também pode fazer. Tá bem? Mas antes disso eu quero te contar sobre o segundo maior erro que nós cometemos em busca da cabeça fria e do coração quente. É que nós super espiritualizamos os nossos problemas emocionais. Você já ouviu? A minha ansiedade, só Deus na causa. Deus vai curar a minha ansiedade. Ou então eu rezo muito para que Deus cure a minha ansiedade. Veja, nada de errado rezar desse jeito. Mas a questão aqui é, quando a gente pergunta para a pessoa, o que você faz? Eu rezo. E o que mais? Não, eu só rezo. A nossa vida espiritual é uma colaboração nossa com a graça de Deus. Muitas vezes a cura não está com Deus, está com a ciência. E não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. Eclesiástico, capítulo 38. Tem lá Deus dizendo que, na maioria dos casos, a cura vem pelos meios naturais que Ele mesmo criou. Não era de se surpreender que Ele dissesse isso. Por quê? Porque a ciência vem dele. Ele é a origem de todas as coisas. Ele é criador de toda a natureza e de toda a ciência. Então imagine você que, por exemplo, você quebra o seu braço. Fratura exposta, você olha, está um osso aparecendo no seu braço. Então o que você vai fazer?
Qual seria a sua atitude ao se deparar com uma situação dessa? Você sentaria no seu sofá, não é? E falaria assim: Senhor, repõe o meu osso no lugar, cicatriza a minha pele. Por favor, Jesus, faça isso para mim. E você vai ficar sentado no sofá da sala esperando ele fazer? Não. Como você está vendo, você sabe que você tem que tomar uma atitude, você tem que ir ao pronto-socorro, tem que ir ao médico resolver o problema, não é? E você pode rezar, claro que pode, você deve rezar, né? Jesus, que esse meu sofrimento seja unido à sua paixão para a salvação das almas, né? Dai-me força, Senhor, e tranquilidade para superar esse momento difícil, com o braço quebrado, e coloca um médico abençoado no meu caminho. Assim que eu chegar no pronto-socorro, quero me encontrar com ele, porque eu tenho que engessar, é inevitável ter que engessar o braço. Orai e vigiai. Faz sentido isso para você? Então, quando o problema é emocional, por conta de não vermos o problema, não é tão nítido para nós super espiritualizamos, né? Nós concluímos que todos os problemas na nossa mente, da nossa cabeça, do nosso emocional, são problemas de ordem espiritual, né? E não são. Então, você acaba acreditando que rezar bastaria, né? Mas qual que é a diferença? Que o braço você está vendo e a ansiedade, a agitação, todas as suas lacunas emocionais você não está vendo. Então acabamos super espiritualizando os problemas emocionais. E nós fazemos isso por vários motivos. Um deles é esse que eu acabei de explicar, porque nós não estamos vendo, né? Ele fica oculto. E outro, nós não sabemos como resolver problemas emocionais e temos um certo receio de encarar, de lidar com o nosso interior. Então, por isso, nós terceirizamos a responsabilidade. Deus que resolva, sozinho. Eu não vou fazer nada. Eu espero que Ele resolva tudo. Veja, São João Bosco dizia: não adianta ficar lamentando os males, é preciso fazer tudo para eliminar. Nós ficamos esperando que o Deus do impossível faça o nosso possível. Ele pode? Claro que pode. Eu creio em milagres. Ele pode voltar o seu osso para o lugar e cicatrizar sua pele. Mas na maioria dos casos, ele quer a sua colaboração. Ele espera que você faça a sua parte, o seu possível. Como no caso do braço quebrado, você iria até o pronto-socorro. Só tem uma coisa que Deus não faz por nós. Essa coisa é a nossa parte. O que está a nosso alcance fazer, Deus não fará. Ele pode te mostrar o caminho, te ajudar a enxergar a solução, mas a nossa parte nós temos que fazer. Se não fosse assim, ele não nos teria criado e não nos teria dado o livre-arbítrio. Não é verdade? Então veja, tem uma historinha que é assim, né? A pessoa está perdida no meio do oceano, num bote, salva-vidas, aí passa um barco e diz: vem, vou te salvar. Aí a pessoa fala: não, Deus vai me salvar. Aí de repente vem um helicóptero, né? Chega lá: vem, vamos te salvar. Não, Deus vai me salvar. E aí a pessoa morre. Chega no céu, encontra-se com Deus e diz para Deus: Deus, eu fiquei te esperando e você não me salvou. Aí Deus vira para a pessoa e fala: poxa vida, eu mandei barco, mandei helicóptero para te salvar e você não soube reconhecer que era a minha ação tentando te ajudar. Veja, isso ajuda a gente a explicar um pouco desse contexto. Eu queria dizer para você que toda a minha confiança está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu confio muito mais em Deus do que eu confio em mim mesmo. Mas isso não significa que eu não tenha que fazer nada para resolver os meus problemas, especialmente problemas emocionais. Nós deveríamos fazer o nosso possível e deixar que Deus faça o impossível. Pedir para Deus fazer o nosso possível é preguiça e Ele não vai fazer. Tá bom? Ele quer a nossa colaboração, a nossa comunhão com a graça que Ele nos dá. E se você fizer a sua parte, seu esforço, fique tranquila, fique tranquilo, porque Ele nunca vai deixar de fazer a parte dele. Isso Ele faz sempre. Então, dá uma olhada nessa minha conversa com o Padre Leonardo Wagner. Se a minha natureza, a minha humanidade, ela é desordenada, então eu vou ter uma espiritualidade desordenada, não por conta da graça, absolutamente,
mas por conta da minha desordem. Eu me lembrei da frase de Nosso Senhor, quando ele disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Eu digo, será que não está faltando alguma coisa além da oração? Não estou desprezando a oração. Mas será que você quer um milagre, mas você não está trabalhando a sua humanidade? Você continua fazendo coisas que a sua mente não está colaborando com a graça de Deus. A graça de Deus está chovendo em você. No próximo vídeo, eu vou contar para você os 8 passos para cuidar das emoções, para se libertar da ansiedade e ter paz interior, com um método cientificamente comprovado. Mas agora, eu quero te apresentar o terceiro grande erro que a gente comete em busca da paz interior. Nós desprezamos a importância do desenvolvimento emocional. É muito comum nós separarmos a nossa vida espiritual da nossa vida cotidiana, né? Separar a fé do nosso dia a dia. Eu ouvia muito quando Jesus dizia, né, estudando o Evangelho, eu ouvia Jesus dizer assim: não sejam ansiosos pelas vossas vidas, né? Ou não tenham medo. A palavra de Deus também diz que a paz de Cristo reine no seu coração. E eu não conseguia, de fato, viver essas promessas. Eu cheguei até a me questionar. Falei, bom, será que é possível, né? Será que tem algum problema com essas promessas que Jesus nos fez? Né? Com essas instruções? Será que, de fato, a gente consegue viver essas coisas? Ou será que o problema sou eu? Claro, o problema estava comigo, né? Graças a Deus eu cheguei a essa conclusão muito rápido, porque não dá para a gente duvidar do que Jesus nos promete. Então, eu cheguei à conclusão que o problema estava comigo, porque eu não tinha me dedicado ao autoconhecimento, ao autodomínio, que são instruções do catecismo da Igreja Católica, da nossa doutrina da Igreja. O autoconhecimento, o autodomínio são indicações do catecismo da Igreja Católica, né? Eu não me conhecia, eu desprezava a minha humanidade, o meu emocional. Não tinha importância para mim. Por isso, vivia emocionalmente esgotado, ansioso, agitado. Esse é um grande erro porque, também de acordo com o Catecismo da Igreja Católica, o homem não são duas naturezas unidas. Não, o homem é uma única natureza, a natureza humana. E é o homem todo que é chamado, que é convidado a ser templo do Espírito Santo, segundo o Catecismo. Então, quando nós desprezamos a nossa humanidade, quando nós desprezamos o nosso emocional, então nós permitimos algumas lacunas, algumas carências, fragilidades interiores. E nós permitimos que as nossas emoções governem a nossa vida. Nós ficamos sensíveis demais aos problemas, às coisas que acontecem, às circunstâncias da vida. A nossa mente nos conduz para o medo. Nós ficamos assustados desnecessariamente. E essa agitação, tudo isso que acontece, causa esgotamento emocional, né? Falta de concentração na hora da oração, você perde intimidade com Deus, nós ficamos impacientes, explosivos, começam os problemas de relacionamento, né? E quanto mais desgastados emocionalmente, mais sensível nós ficamos, né? Entrando numa espiral negativa que eu chamo de espiral do desespero. Por quê? Quanto mais desgastado, mais sensível, daí mais desgastado, e o negócio não tem fim até a gente chegar no fundo do poço. Então a gente tem que cuidar, é preciso cuidar. Sem autoconhecimento, sem autodomínio, nós entramos muitas vezes no modo de ação, que é aquele que eu explicava para vocês agora há pouco. Vá para um outro lugar, saia daí, você está em perigo. Entrando muitas vezes no modo de ação, a sua mente grava o caminho, grava a sua reação, grava a sua atitude. E você acaba fazendo as coisas de uma maneira automática. Sempre que aquilo acontece, então você reage dessa maneira. Esse modo automático eu costumo chamar de piloto automático. E entrar no piloto automático
sem ter consciência plena do que está acontecendo, pode ser um desastre, porque você perde o controle da sua vida, você perde o controle das suas decisões, vira automático, né? O piloto automático, nós não somos capazes de reconhecer as armadilhas que a nossa mente nos causa, né? Nós entramos nas cavernas emocionais. Eu vou explicar um pouco para você o que são cavernas emocionais. Imagina um gramado, um sol, tudo florido, tudo bonito e algumas cavernas sombrias, né? No meio do jardim. E no piloto automático a gente vai e entra nessas cavernas, onde é escuridão, é frio, e a gente fica ali o dia inteiro, ou mais tempo que nós deveríamos ficar. E nos desgastamos, a nossa energia mental vai embora. O que são, Mateus, essas cavernas emocionais? Veja, são assuntos que você fica ruminando o dia inteiro no modo de ação, né? No piloto automático. Você fica tentando resolver problemas. E olha como é curioso que você entra nessas cavernas, assuntos do passado, que o seu piloto automático, o seu modo de ação fica te impelindo a resolver. Resolve essa questão, resolve esse problema. Veja, foi do passado, não tem mais o que fazer, já aconteceu. A nossa imaginação, ela não vive só no momento presente, ela vaga para o passado e para o futuro. E com isso a gente fica ruminando os problemas que aconteceram ou então excessivamente preocupados com o futuro. Coisas que a gente nem sabe se vai acontecer, já é motivo da nossa preocupação agora, desnecessariamente. Isso tudo esgota. Uma outra caverna emocional são os rótulos, né? Nós nos rotulamos, colocamos rótulos na nossa testa. Eu sou preguiçoso, eu sou procrastinador, eu começo as coisas e não termino. Esses rótulos são terríveis. Por quê? Porque são como se fossem autorizações, permissões que você está se dando para ser desse jeito. Então você tem preguiça de fazer algo, você fala, eu sou mesmo preguiçoso. Ou então eu não vou fazer tal coisa porque eu começo e não termino. E assim sua vida começa a perder paz, perder alegria, perder sentido, perder esperança por conta de você viver dentro dessas cavernas. Isso prejudica muito, esse último assunto que eu mencionei agora, os rótulos, prejudica muito a sua autoimagem, o jeito que você se vê. Então cria insegurança, tá? E a insegurança é uma grande carência que nós temos, emocional, tá? E olha o que acontece, quando estamos inseguros, a insegurança traz um monte de outros problemas, como o perfeccionismo, né? Eu tenho que fazer tudo bonitinho, porque as pessoas estão vendo, tem que elogiar, né? Então você entra num modo de fazer tudo perfeito, que às vezes chega ao cúmulo da neurose. E todo mundo na sua casa tem que compartilhar com você dessa neurose, porque afinal de contas você quer tudo bonitinho, do jeitinho que você acha que deveria ser. E o perfeccionismo é muito curioso, porque gera uma autopressão em nós desnecessária, que muitas vezes nos desgasta. E é comum nós nos colocarmos numa posição de juízes de nós mesmos, nos julgando, nos condenando e nos punindo. É como se nós tomássemos o lugar de Deus, porque só Ele é o juiz. Nós temos que saber discernir, mas não nos julgar, nos condenar e muito menos nos agredir. Isso tudo são lacunas, são carências emocionais que a gente vai gerando ao longo da vida quando nós não temos inteligência emocional, quando não nos dedicamos no autoconhecimento, no autodomínio, como eu acabei de falar. Tentamos controlar tudo, né? A mania de controle de todas as situações tem que estar embaixo do meu controle. E veja, algumas coisas a gente pode até controlar, mas nós não estamos no controle de todas as coisas. A nossa vida, só Deus tem o controle, não é mesmo? Só que você não repara isso. Por quê? Porque isso é um piloto automático. É uma maneira de se comportar que você não consegue ter consciência plena e acaba indo dentro dessa caverna. E lá na caverna, como eu disse, não tem luz. É um lugar que é sombrio e se desgasta emocionalmente. Então veja, essa insegurança, essa autoimagem prejudicada de si mesmo, são mentiras.
não são verdades absolutas. Você foi feito imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Você é filho do Rei e acha que não tem o valor que deveria ter, ou se acha sem valor. Isso é mentira, produzida pela nossa cabeça para nos enganar, como eu acabei de explicar. Nós permitimos que a nossa mente forme um quadro, pinte um quadro negativo nas nossas emoções. E as nossas ações são correspondentes a esse quadro negativo. As nossas ações acompanham as nossas emoções. E você passa a funcionar mal como ser humano. Você tem a capacidade de amar e de dar amor reduzida por conta de não conhecer as suas emoções, por não saber lidar com o seu interior que está desordenado. Nós não podemos permitir que isso aconteça. E muitos santos nos advertiram sobre isso. Muitos santos falam sobre esse tema e sobre a importância desse tema. São Francisco de Sales dizia que a ansiedade é o pior mal que pode sobrevir a uma alma, com exceção do pecado. São Padre Pio dizia que o excesso de preocupações, as angústias, a ansiedade secam a piedade cristã. É como se você tivesse fechado todas as suas torneiras, esquentando a sua cabeça e esfriando o seu coração. Isso tudo acontece porque nós não buscamos, não damos a devida importância para o conhecimento de nós mesmos, né? No autoconhecimento, sobre o autodomínio e sobre as nossas emoções. Tá bom? Nas escolas, é muito curioso um tema tão importante quanto esse não ser ensinado nas escolas. Nós não temos lá uma matéria específica sobre inteligência emocional, ou sobre autoconhecimento, ou sobre autodomínio. Não tem. No colégio não tem. E é comum também que nossos pais não nos ensinem isso logo na primeira infância, que mudaria completamente a nossa vida. Se a gente tivesse esse conhecimento logo na infância, na adolescência, a nossa vida adulta seria muito mais feliz, muito mais alegre, muito mais aberta às maravilhas que Deus quer entregar para nós. Eu louvo e agradeço a Deus por ter aprendido tudo isso. Por quê? Porque agora eu posso ensinar para os meus filhos. Como seria a educação dos meus filhos ou dos meus alunos se eu não soubesse o que eu sei agora? Eu fico imaginando, eu não conseguiria transferir a eles essa importância sobre o autoconhecimento, sobre o autodomínio, sobre a inteligência emocional como um todo. Né? Aqueles que dependem de nós, né? que nós ensinamos, que dependem das nossas instruções, eles acabam se espelhando em nós, né? E acabam se tornando como nós. Por isso é importante que a gente cuide das nossas emoções. Dá uma olhada nesse exemplo que eu trouxe aqui da Júlia. Júlia é professora, ela vai contar para vocês como é que isso foi na vida dela. Eu sou uma pessoa um tanto quanto ansiosa. Eu acho que pela profissão, né, quando a gente é professora, a gente precisa do imediatismo. Então eu queria muito que as coisas acontecessem no meu tempo. Você vai passar tudo para a criança. Então eu via os meus alunos exatamente refletindo tudo aquilo que eu era. E não era o que eu queria passar, era justamente o contrário, a tranquilidade. Hoje não. Hoje eu já vejo eles mais centrados, eles também fazendo as coisas com tempo, pensando. Então veja, interessante, né, o que a Júlia disse. De fato, eles se espelham muito em nós. Agora veja, preste atenção numa coisa. É comum nós investirmos no nosso visual, no nosso cabelo, nas roupas, no carro. É comum nós investirmos em lazer, passeios, viagens. É comum nós investirmos em instrução, cursos de inglês, faculdade, pós-graduação. Absolutamente nada de errado com isso que eu acabei de dizer. É muito bom essas coisas todas que eu falei. É muito bom você investir no seu visual, investir na sua diversão, investir na sua instrução. Não há problema com isso. A questão é que um assunto dessa importância, que é o conhecimento das suas emoções, também deveria ser foco, deveria ser objetivo da sua atenção. Qual foi a última vez na sua vida que você se dedicou a cuidar das suas emoções, né? De se conhecer melhor como ser humano? Qual foi a última vez que você investiu seu tempo ou seu foco
para cuidar desse assunto. Essa jornada é o início da mudança. Já demonstra sua atitude de ir em busca de se desenvolver. Veja, quando não cuidamos, a nossa ansiedade pode acabar seguindo, evoluindo para um quadro que começa a afetar de fato o seu físico, se é que você já não está vivendo isso. Então é importante que a gente se dedique em cuidar, em preservar as nossas emoções, para que não venham a causar estragos na nossa vida, por conta da nossa negligência, por conta do nosso descuido com esse tema. E vira uma bola de neve, que só vai aumentando com o passar do tempo. E quem lida diretamente com os problemas físicos, com sintomas físicos da ansiedade, com síndrome do pânico, com depressão, sabe como a vida fica complicada depois. E sabe uma coisa curiosa? É que nós estamos sempre preocupados em cuidar dos outros. É engraçado isso. Dar conta de tudo, das necessidades dos outros, daquelas pessoas que nós amamos, que estão perto de nós. E aí, quando trata da própria saúde, da própria saúde emocional, saúde mental, acha que não é importante. Alguns acham que não é de Deus se cuidar, que o autocuidado não vem de Deus, porque confunde autocuidado com egoísmo. Não tem nada de egoísmo aqui, egoísmo é outra coisa. Cuidar da sua saúde, cuidar das suas emoções é importante, é a instrução da doutrina da Igreja Católica, está no catecismo da Igreja, porque a gente tem que preservar o que Deus nos deu. Veja, Jesus resumiu toda a lei em 2 mandamentos. O primeiro é: amarás seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente, de toda a sua força, de toda a sua alma. E o segundo: amarás o seu próximo como a ti mesmo. Só que você não ama a si mesmo, então como você vai amar seu próximo? Daí lascou. Quando a gente não tem amor próprio, como a gente vai dar amor para os outros, não é verdade? E amor próprio não é a mesma coisa que egoísmo, são coisas diferentes. Jesus quer te tirar dessas cavernas emocionais. Ele quer que você tenha a luz da vida. Ele mesmo disse: aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Sai para fora, Lázaro. Jesus quer que você não tenha uma vida morna. Ele quer esfriar sua cabeça e esquentar seu coração. A ansiedade não é falta de fé, não é falta de confiança. Muitas pessoas misturam essa questão, A ansiedade, a agitação, a preocupação são faltas de autoconhecimento, falta de atenção com o nosso emocional, que vai te colocando aí nessas armadilhas, nessas cavernas que eu acabei de contar para você. Então, quando alguém vira para mim e diz assim: ansiedade é falta de fé, ou falta de confiança, falta de conversão. Não é. Basta a gente perguntar para a pessoa: você tem fé? Eu tenho. Você tem confiança? Eu tenho. Então tá bom. Eu vou colocar você no avião, nós vamos juntos a 8.000 metros de altura, com um paraquedas eu vou pedir que você salte, que você pule com o paraquedas. Você vai pular? Você não vai ter medo? Seu coração não vai acelerar? Bom, se você tem confiança, se você tem fé, nada vai te acontecer. E por que você está agitado? Gente, nós não podemos desprezar o nosso lado humano. Sentir medo, sentir aflições é humano. O que é o problema? O problema mora em entrar no piloto automático, ficar dentro dessas cavernas e perder a fé, e perder o ânimo pela vida, e deixar que isso te paralise. Esse é o problema. Essa é a questão que Jesus quer curar, que você pode ajudar a abrir essas torneiras para a graça de Deus te restaurar. Essa é a verdade, é isso que eu quero trazer para vocês aqui. A desordem interior nos fragiliza. Nós somos guiados pelas nossas emoções, como eu falei, E também ficamos demasiadamente dependentes dos nossos sentidos, Nós somos persuadidos. A nossa razão é convencida por aquilo que nós estamos vendo, pelas circunstâncias, e não pela verdade que vem de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo aquele que me segue não andará em trevas. Então, meu irmão e minha irmã, chegou a hora de se libertar da ansiedade e viver essa paz interior, a paz que vem de Jesus e que transcende todo o entendimento. Para isso é preciso que você faça a sua parte e abra
as torneiras do seu emocional e da sua razão, para que a verdade te convença, para que você viva de acordo com a verdade e não de acordo com as circunstâncias. E para dar uma ilustração bem clara sobre isso que eu estou explicando, eu queria contar para você sobre uma passagem importante. Ela começa com o convite de Jesus aos apóstolos. Jesus dizia assim: vamos para outra margem, vamos para o outro lado do mar. Então eles entraram num barco e foram mar afora para atravessar para outra margem. Ao anoitecer, Jesus foi para o fundo do barco e dormiu. Então o travesseiro de Jesus se deitou e dormiu. Está lá no sono dele. E grande tempestade se fez. O mar ficou agitado, muita chuva, muito trovão, já estava entrando água dentro do barco e os apóstolos, os discípulos, ficaram assustados. Pedro então foi e acordou Jesus. Senhor, Senhor, não vê que nós estamos afundando? Não vê, não te importas que estamos perecendo? Aí Jesus olhou para eles e disse: homens de pouca fé. Ele foi até a frente do barco, impôs a sua mão sobre a tempestade e acalmou. A tempestade cessou e o mar fez grande calmaria. Então veja, por que eu estou trazendo essa história para vocês? Porque não importa a tempestade que você esteja atravessando na sua vida, se Jesus está no seu barco, tudo vai ficar bem, mesmo que você seja persuadido, pelo contrário, do que os seus sentidos estão te mostrando, pela tempestade que está se apresentando aí. Não sei a realidade que você está vivendo, mas tenho certeza que essa passagem vai inspirar a sua vida. E para concluir o nosso encontro de hoje, eu queria te dizer que a paz não pode esperar. Talvez com esses 3 erros que eu te apresentei, você esteja refletindo sobre a sua própria vida, né? Como você deveria fazer, ou como seria a sua vida se essa paz fosse presente, se você tivesse se libertado completamente da ansiedade. Mas aqui eu tenho uma outra questão que eu queria que você ponderasse, que eu queria que você refletisse. A falta de paz, a ansiedade, a agitação não prejudica só você como indivíduo. Ela neutraliza você na sua ação no mundo. Pintamos um quadro emocional negativo e fechamos a torneira para a graça de Deus. Então, nós ficamos neutralizados para ser aquilo que Deus espera que nós sejamos no mundo, né? Que nós sejamos promotores da paz, que nós levemos a paz aos outros, que nós sejamos missionários da esperança, do amor, seja sal da terra e luz do mundo. Não é possível levar aquilo que nós não temos. Então, esse assunto não tem uma importância só do seu eu como indivíduo propriamente dito, mas da sua ação no mundo e do que você é convidado a ser, sal da terra e luz do mundo. Então agora eu vou colocar você em movimento, tá? Tudo que você aprendeu, para que não fique só no mundo das ideias, eu quero que você tome ação, que você haja agora, tá bom? Eu quero que você procure um local em que você possa ficar em silêncio e que você faça uma reflexão sobre esses 3 erros que eu expliquei para você hoje. Seja bem honesto com você mesmo e ponha no papel, escreva de alguma maneira essa reflexão. Primeiro, eu estou condicionando a minha paz? De que maneiras eu estou condicionando a minha paz? Quais são as condições que estão roubando a minha paz interior? Escreva essas condições, tá bom? Segunda coisa, eu estou esperando que Deus faça tudo? Como é que eu estou colaborando com a graça de Deus? Eu tenho feito a minha parte, o que está sobre minha responsabilidade? Eu tenho feito ou eu tenho terceirizado todo o trabalho? Pense sobre isso. E terceiro, qual foi a última vez que você se dedicou no seu desenvolvimento emocional, no seu autoconhecimento? Tá bem? Eu gostaria muito que vocês então fizessem esse exercício e compartilhassem lá na nossa comunidade do Facebook, tá bom? Não sejam como o meu amigo Moita. Não é bom a gente ficar falando aqui
de histórias dos amigos, ainda mais quando as histórias não são bonitas, né? Mas o Moita é um amigo que eu tenho que ele nunca faz as coisas que eu recomendo. Eu peço para que ele faça o exercício, ele não faz. Ele não volta para assistir o próximo vídeo. O Moita nunca passou desse primeiro vídeo de hoje, infelizmente. E quando eu falo com o Moita, ele ainda está ansioso, está sem paz, está vivendo lá aquelas questões. Tá bom? E quem é o Moita no final das contas? O Moita é aquele que só observa. Vou mostrar algumas fotos aqui para você do Moita. Ele ouve, aquilo tem sentido para ele, faz sentido na cabeça dele, mas ele não movimenta, ele não faz as coisas que a gente pede para que ele faça. Ele não comenta na comunidade, ele não manda e-mail, ele não participa, tá? Então eu convido a você a não ser como esse meu amigo Moita. Entre em ação, faça isso que eu estou te propondo, que eu tenho certeza que vai ser um passo adiante para o seu caminho de se libertar da ansiedade e viver a paz interior. Muitos de nós acham que a jornada, que a caminhada acontece em um passo só. O Moita acha que ele precisa de um passo só. Nenhuma jornada é feita de um passo só. São sempre muitos passos que nós vamos dando em direção ao destino que nós queremos alcançar. Cabeça fria e coração quente. Então, faça esse exercício e eu te vejo no segundo vídeo. No nosso próximo encontro, eu vou te mostrar os 8 passos necessários num caminho concreto, num plano real e que é possível você seguir num método cientificamente comprovado para se libertar da ansiedade e ter paz interior. Bom, se você gostou do conteúdo de hoje, se essas coisas que eu te ensinei foram interessantes de aprender, você deve conhecer alguém que, assim como você, também quer se libertar da ansiedade e ter paz interior. Então encaminhe a jornada da vida interior para essa pessoa participar aqui conosco, ainda há tempo, tá bom? Por hora, façam o exercício que eu recomendei e deixem todas as suas impressões, todas as suas dúvidas, comentários lá na nossa comunidade do Facebook, tá bom? Foi muito bom estar com vocês aqui nesse primeiro encontro. Eu queria lembrá-los daquilo que Jesus disse: todo aquele que me segue não viverá em trevas, mas terá a luz da vida. Eu encontro você no próximo vídeo. Não seja como meu amigo Moita. Te espero lá. Deus abençoe. Nossa Senhora da Confiança, rogai por nós. Eu já vinha de um tempo fazendo terapia, fazendo direção espiritual, mas ainda não estava alcançando, né? Não estava conseguindo chegar ali ao meu objetivo, né? Que era sentir essa paz e essa organização interior. Era uma ansiedade, né? Uma ansiedade que vinha muito alta. Eu não sentia a minha vida espiritual avançar, né? A minha intimidade com Deus, que era algo que eu desejava tanto, parecia estar sempre no mesmo lugar. Eu não estava conseguindo dar seguimento na minha vida, né? Parecia que eu estava parado, andando em círculos. Cheguei até o Mateus pelo Instagram. Era algo que eu estava buscando, se abrir, né, para essa vida interior, para essa paz, né? E então me inscrevi na jornada. Eu falava que estava tudo parado, né, estagnado, né? E hoje eu vejo a intimidade com Deus, então a minha fé crescer. Eu vejo eu planejando coisas para minha vida profissional, eu deixando, né, as preocupações. Tinha muita preocupação, né? Qualquer um falava uma característica do Rafael, preocupado. E agora, né, as pessoas até se assustam um pouco, né? Porque vê que você, não vou fazer isso, não vou me preocupar com isso. Então vai causando também impacto nas pessoas ali do seu redor, porque elas começam a ver, peraí, essa pessoa mudou. Então hoje as minhas ações, seja na minha vida pessoal, seja no profissional, seja aqui no espiritual, né, nessa intimidade com Deus, eu me vejo muito mais presente e consigo sentir o outro lado também, né? Você sentir esse retorno de Deus no que você está ali, né? Seja numa adoração, seja numa oração na sua casa, seja na participação da Santa Missa, né? Uhum. Tudo você consegue estar mais presente e aquilo vai nutrindo
você e tudo que você faz no restante do seu dia.